Oi, eu tô gravando esse vídeo principalmente pra falar com os homens, com você, homem. Hoje eu presenciei um ato de misoginia na academia que eu frequento. Nessa mesma academia, frequenta também minha mãe, minha irmã, a minha companheira. Eu tava treinando e percebi que um cara que tava com uma camiseta de personal tava falando muito agressivo com a mulher que parecia ser a cliente dele. Eu até tirei meu fone pra prestar atenção e entender o que tava acontecendo. E o cara falando uns palavrões, falando que não era, ela não tava treinando com o filho dela, que não era pra ser fácil, e de uma maneira meio agressiva. Então eu comecei a prestar atenção no que ele tava fazendo ali, né? Depois eles mudaram de máquina, e esse mesmo cara começou a falar vários palavrões. Ser agressivo com ela, essa mulher tava olhando pra baixo ali, com uma cara de triste, era uma senhora de uns 50 anos, provavelmente. E esse cara é personal dela. Até o momento que ele falou com ela e colocou o dedo na cabeça dela. Como se estivesse dando uma ordem, levando ela a fazer exercícios. De uma maneira que ela tava cansada, que ela já não aguentava mais. E falando, você não vai treinar melhor do que um palavrão aí, né? Da porra de tal pessoa. E sendo muito agressivo, com uma cara de raiva com ela. E a mulher triste, olhando pra baixo. Por um momento, eu não consegui mais continuar treinando ali, porque eu tava sentindo muita raiva naquele momento. Por um momento pensei em ir ali, falar direto com ela, perguntar se ela tava se sentindo bem com aquilo que ele tava fazendo, porque aquilo é um ato de misoginia. Esse cara tava humilhando essa mulher. Esse cara tava maltratando ela. Isso é um ato desumano. Não se fala assim com ninguém. Você tá desrespeitando, não se desrespeita um ser humano. Isso não é a postura que um homem deve ter, que nenhum ser humano deve ter. Nenhum ser humano, ninguém merece receber o dedo de alguém na sua cara, com as pessoas mandando em você, ainda mais uma pessoa que é pra ser o seu personal. Treino, que é pra te ajudar a treinar. Mas eu pensei que o cara poderia ser um pouco agressivo comigo. Se eu falasse com ele, e eu sentindo raiva, talvez eu pudesse ser agressivo com ele também. Então eu subi e procurei a gerência. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que passar pano pra nenhum cara machista, misógino. Porque ele poderia ser minha mãe, poderia ser a minha companheira, minha irmã, ou qualquer mulher, e nenhuma mulher merece ser tratada dessa forma. E a gente tem que, nós homens, temos que nos colocar num lugar de não dar risadinha, de não concordar, de trocar uma ideia, de falar com quem tá na gestão do espaço, na coordenação, e denunciar esse crime, trazer a consciência pra esses fatos. Então eu fui falar com o gerente, falei o que ele tava fazendo ali, né? Eles já tinham recebido algumas reclamações que esse cara tava gritando com essa mulher, né? Ali, mas eles acharam que era algo normal do treino, então ele foi ali falar com o cara, né? E falou que se de uma próxima, esse cara não era professor aí da academia, e uma próxima dava uma advertência, uma expulsão, se isso acontecesse. Mas a ideia aqui é o seguinte, tá acontecendo muitos atos de misoginia na nossa sociedade, e como resultado, tá acontecendo o feminicídio. Tem homens matando mulheres, que supostamente são mulheres até que eles amam. Isso não pode acontecer. Não é a postura de um homem ser violento com uma mulher. Um homem, de verdade, ele tem que cuidar da mulher. Ele tem que respeitar a mulher. Tem que tratar ela como um ser humano que tem dignidade. Você não precisa gritar com uma mulher, você não precisa ser violento. A gente tem que aprender a conversar. E nós, homens, temos o papel de proteger as mulheres, inclusive de outros homens. Se não é possível fazer uma intervenção direta, veja como é possível fazer a intervenção naquele momento, mas não deixe isso acontecer. Porque aquela mulher pode estar se sentindo humilhada, fragilizada, e talvez ela não saiba e não consiga pedir ajuda naquele momento. Ela pode até internalizar que isso é comum, e aceitar isso do filho, do marido, e aceita em casa, e a violência começa, e o resultado pode ser um feminicídio. Então nós homens temos que ter a responsabilidade de cuidar das mulheres, de cuidar da vida, e de não passar pano pra nenhum homem. E da melhor forma que for possível, denunciar esses crimes. Porque isso não é normal, não deve ser normal, não deve ser normalizado. Isso tem que ser denunciado, impedido, conscientizado, verbalizado, nomeado. E a gente precisa se transformar. Não cabe mais na nossa sociedade hoje, na humanidade, a gente se comportar dessa maneira. Essa mensagem é pra você, homem, e pra todos os seres humanos. Vamos proteger as mulheres. Vamos cuidar das mulheres.